Olá meninas, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Shiatsu, nosso novo tema. Espero que vocês já tenham assistido aos vídeos que eu deixei lá para vocês no material de apoio. Um falando a respeito da energia vital, do Ki, e o outro falando de Yin e Yang e um pouco a respeito dos meridianos. É essencial que vocês assistam para que a gente venha para esse tema aqui, que é o Shiatsu. Bom, o que é o Shiatsu? A palavra Shi, dedos, Atsu, pressão. É uma terapia de origem japonesa que utiliza o toque da pressão sobre a pele em determinadas áreas e pontos energéticos do corpo, com o objetivo principal de reequilibrar a energia vital, o Ki, responsável pela manutenção do nosso organismo. Os benefícios do Shiatsu são vários, mas aqui eu coloquei alguns, talvez os mais falados, mais mencionados. Alivia tensões musculares, consciência corporal, né? Ele traz mais consciência, equilibra a postura, reforça a imunidade, ativa a circulação sanguínea e linfática, reequilíbrio do fluxo energético, proporciona bem-estar, relaxamento, melhora a disposição e a vitalidade. O Shiatsu, ele não é uma massagem, ele é uma terapia. Tanto é que a pessoa que se especializa em Shiatsu, ele é chamado de Shiatsu terapeuta. Isso porque o Shiatsu, ele não trabalha somente com o corpo físico. O Shiatsu terapeuta, ele pode atender casos até só emocionais, né? Então, ele é um terapeuta que traz o equilíbrio do Ki ou do Shi, certo? Fazendo o uso da pressão com o polegar, fazendo o uso da pressão com as mãos, com o cotovelo, com os joelhos e com os pés, certo? A palavra Shiatsu é pressão dos dedos, mas a técnica foi ensinada desde há muito tempo, fazendo uso dessas outras partes do corpo, ok? Mais adiante eu vou passar para vocês um filme falando sobre isso, mostrando a técnica, né? Contraindicações. As contraindicações basicamente bem parecidas, semelhantes às nossas de maço normal, né? Doenças infecto-contagiosas, agudas ou crônicas de base lesional, hemorrágicas, neoplasias, queimaduras e dermatites ulcerativas, processos inflamatórios agudos, vasculites e flebites, sangramento ocasionado por trauma, doenças cardiovasculares agudas, processos degenerativos ósseos, neuromusculares ou orgânicos, nevralgias na fase aguda, psicose e doenças graves. Certo? Regras básicas para a prática do Shiatsu. Bom, por isso que eu falei para vocês assistirem aos vídeos antes, porque lá vai estar explicando, falando a respeito da energia vital e do fluxo dela dentro do nosso corpo através dos canais chamados meridianos. Então vamos lá. O Shiatsu ele deve ser aplicado através de pressão vertical ou perpendicular. Ela tem que ter ângulo reto em relação ao corpo da pessoa, e dessa forma a gente faz com que aquela pressão, atuando no ponto que está com problema, ou falta ou excesso de energia, a pressão efetuada ali vai avisar para o corpo que aquela parte está precisando de energia.
E aí o que acontece? A pressão que fica lá traz mais sangue para aquele local e o próprio corpo, o próprio organismo da pessoa vai trazendo para fora aquele sangue, shui, para fora, fazendo com que o sangue bom circule, para que a circulação da linfa sadia circule dentro do corpo. Então é o que está dizendo ali, né? Criando uma centralização energética nos pontos que são tsubos, com excesso ou falta de energia, que atrai magneticamente Qi para a região manipulada. O Qi saudável, certo? E esses pontos, esses tsubos, eles tá ali falando falta ou excesso. A gente vai sentir quando é a falta, quando a gente sentir o local frio, ou então o teu dedo afunda. O contrário do excesso. O excesso, tu põe a mão, tá quente. E tu sente a contratura. É como se fosse um nó da região muscular. E aí, a partir disso aí, nós vamos fazer a pressão. E também vai depender, o tempo da pressão também vai depender do estado que está se apresentando para nós aquele corpo. Então, a pressão deve ser constante, sem movimento. Deve ser mantida ali de 2 a 7 segundos, geralmente são 3 segundos. E em alguns casos, até 1 minuto, dependendo, né? Como eu falei para vocês, se estiver muito agudo o negócio, 1 minuto. Alcança grupos musculares mais profundos, estimulando também o sistema nervoso parasimpático. O terceiro ponto, muito importante, é a concentração. Lembra que eu falei para vocês da respiração e que ela ia fazer muita diferença nos atendimentos? É por conta disso. Quando aprendemos a prática do shiatsu, desde o início, o mestre passa para nós a forma de respirar. A gente se concentra, observa o interagente, a pessoa que a gente está atendendo, e vamos nos conectando à respiração dele. Então, o ritmo da minha respiração fica igual ao ritmo da respiração do interagente. Às vezes, a gente tem que conduzir um pouco para a respiração da pessoa. Se a pessoa chega muito ansiosa, aí a gente faz um trabalhinho com ela de respiração antes, pede para que ela se concentre e trabalhamos a respiração mais profunda e depois vai aliviando. Nos concentramos e por aí vai. Por que é importante essa concentração? Para, claro, manter o foco, né? No que você está fazendo ali, no que você precisa proporcionar para a pessoa, que cada pessoa vai trazer uma demanda diferente, mas também para que você fique consciente da tua própria postura. O shiatsu terapeuta nunca, jamais vai poder trabalhar numa postura que seja desconfortável para ele. Por quê? Porque ao usar a pressão que você faz, não é com a força, é a pressão com o próprio corpo. E aí a prática, eu vou mostrar para vocês como isso acontece, porque muitos falam de força, principalmente os fisioterapeutas, mas isso não é necessário. A pressão que você exerce, você vai fazer com o quadril, seja na maca, de pé, ou o terapeuta no tatame, é sempre o quadril que vai comandar a pressão que ele vai aplicar, tanto se for forma com os dedos, ou a pressão com o cotovelo, ou a pressão com o joelho, não importa qual o local do corpo que você vai usar para fazer a pressão. É sempre o quadril que vai te dar o auxílio para colocar o peso do teu próprio corpo. Então, por isso, você tem que estar bem concentrado, certo? Quando vocês forem assistir as práticas ali dos vídeos que eu vou passar na sequência, provavelmente eu passo logo após esse vídeo aqui. Então, gente, só para lembrar, né, para a gente voltar um pouquinho lá a respeito das considerações da visão oriental, a respeito de saúde,
Ela leva em consideração não apenas o aspecto físico, mas também os estados mental e espiritual do indivíduo. As terapias orientais têm como objetivo principal reequilibrar a interação entre yin e yang do corpo, além de potencializar o poder de cura do organismo. Portanto, muito importante, o terapeuta não cura, apenas auxilia os interagentes a compreenderem como o seu corpo, mente, gerou determinados desequilíbrios e como cuidar da própria saúde. Então você praticamente vai auxiliar a pessoa, vai conduzi-la a retornar ao seu equilíbrio. Porque é isso que acontece, né? A doença nada mais é que o desequilíbrio do seu ki interno. E se existe desequilíbrio, é porque algum campo dela, né, nos seus meridianos, não está exercendo a sua função, certo? E aí aqui a gente tem o videozinho do Ki explicando, que vocês já assistiram, né? A tabelinha, que é muito importante a gente ter essas tabelinhas para a gente se lembrar sempre, principalmente ali falando do corpo, né? O Yang trata das costas, a região posterior do corpo. A região anterior é Yin. Face exterior dos membros é Yang. E face interior dos membros é Yin. Superior do corpo, Yang. Inferior, Yin. E por aí vai, né? E lá os aspectos aí gerais: céu, terra, luz, trevas, calor, frio, seco, molhado, sol, lua, né? Expansão, contração, ascensão, afundamento, imaterial, material, macho, fêmea, né? Então, esses aspectos são interessantes a gente sempre observar aqui o vídeo em Yang, que vocês também já assistiram, os meridianos e tsubos, que são muito, muito importantes. Eu vou passar 2 vídeos para vocês no decorrer aí, falando principalmente a respeito do shiatsu facial. Aqui a gente tem alguns pontos de acupuntura, porque vocês vão checar que shiatsu e a acupuntura são muito semelhantes, tanto é que os meridianos é a mesma coisa, nós vemos a origem dessas terapias são é a mesma, portanto os meridianos e os pontos são iguais. Tanto é que o shiatsu ele é dito como acupuntura sem agulhas. Então, nós vamos usar os mesmos pontos. Quando vocês forem, se vocês se interessarem por essa arte, por essa terapia, vocês podem comprar esses quadros de anatomia dos pontos. E eles são da acupuntura. Então, nós vamos ver muito a respeito, eu vou mostrar muito, passar para vocês muita informação a respeito do shiatsu facial. Porque para vocês, como estética, como esteticistas, é muito importante, é bom, é produtivo e é muito eficiente, tá? Vocês vão aprender, vocês podem usar para vocês, aprender a estimular os pontos, certo? Para estimular colágeno, para diminuir as linhas de expressão. Então é bem interessante, ok? Então esse é o shiatsu. Espero que vocês gostem. Eu vou botar o vídeo e a gente vai para o chat conversar um pouco. Então, eu espero vocês no chat. Até mais.